Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional. Eu estou com uma grande amiga aqui, a Lilian. Lilian, brigadão por estar aqui mais uma vez, né, aceitando meus convites aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante. E hoje com mais tempo, né? Que nem eu falei para você, né? Quando a gente grava os vídeos do consultório são mais rapidinhos, mas aqui a gente pode falar o quanto quiser. Li, primeiramente, muito obrigado por estar aqui e queria que você se apresentasse para quem não te conhece, passasse a te conhecer. Sim, muito obrigada. Primeiro eu queria te agradecer, né, mais uma vez. Eu gosto muito de estar aqui conversando com você, conversando com as pessoas, né, porque a gente precisa falar de endometriose, a gente precisa falar do lado emocional da endometriose, como é importante. Às vezes é negligenciado, né, ou desconhecido para muitas pessoas e a gente precisa sempre falar disso. Então, muito obrigada mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. E eu queria me apresentar, né? Como você falou, assim, eu sou psicóloga clínica. Eu fiz um trabalho com endometriose no mestrado e no doutorado. Então, foi a partir do mestrado que eu elenquei, né, essa doença, endometriose, para os meus estudos. E temos um orientador em comum, né? E temos um orientador maravilhoso em comum, né? Que foi muito legal também como ele entrou aí, né, nesse processo do doutorado, do mestrado, ele já estava também como co-orientador, né, no mestrado e depois orientador no doutorado. E foi, assim, um trilhar muito bom, né? Então, em todo esse conhecimento de endometriose, que a princípio, né, acho que você também sabe, eu conheci endometriose na pele, né? Então, ter tido o diagnóstico para mim foi um ponto ali, um divisor de águas. E foi aí que depois de eu ter cuidado de mim mesma, me recuperado em muitos pontos emocionais que a endometriose me causou, depois, quando eu fui para o mestrado e eu fui na psicossomática, né, eu precisava elencar uma doença e foi aí que eu escolhi a endometriose, porque eu falei, assim como eu senti tudo isso, e eu já era psicóloga, né, já era formada, e senti tudo o que eu senti, eu falei, bom, tem aí um campo importante a ser trabalhado dentro da psicologia que não tinha, né, não se falava, assim, era muito... Até hoje ainda, hoje muito melhor, mas na época era muito difícil ouvir falar da endometriose pautada no ponto da psicologia. E aí eu identifiquei tudo isso e eu falei, bom, então é esse caminho que eu vou trilhar. Então, de psicóloga clínica, esse processo do mestrado e do doutorado, eu trabalhava com outras abordagens da psicologia. Quando eu fiz entre o mestrado e o doutorado, eu achei importante aprofundar na estratégia da terapia cognitivo-comportamental, porque quando eu fiz as pesquisas do mestrado, eu percebi como essa abordagem, essa linha trazia muito mais resultados, né? Não que aqui eu trabalhava não trazia, mas eu acho que para pautar o trabalho como eu queria naquela época, eu achei importante seguir por esse caminho. E aí fiz também a especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, esse é o caminho até aqui, né? E de lá para cá, continuando estudando sempre a endometriose, porque tem tanta coisa para entender, né? A gente sempre está atualizando, né? Sempre surgem novas coisas, novos tratamentos, novas possibilidades, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, a área da saúde, a gente está tendo sempre que se aprimorar, sempre estudar, sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é fundamental. E acho que a ideia é essa, a gente tentar num bate-papo abordar alguns tópicos que a gente considera relevantes aqui, para falar um pouco sobre saúde emocional. E a gente pode destrinchar um pouquinho mais. E assim, eu queria começar com um assunto em especial, que é a dor crônica. E a gente vai tentar separar, eles são conjuntos, mas a dor crônica e a infertilidade. Mas o quanto que uma pessoa com dor crônica, não propriamente endometriose a princípio, mas de dor crônica, seja uma hernia de disco, seja endometriose, seja alguma outra patologia que cause dor crônica, o quanto isso pode impactar no emocional de uma pessoa. Pois é muito importante, né? Até você falar sobre fazer essa divisão, né? Porque a gente percebe assim que a dor crônica ela vai impactar emocionalmente
independente da doença, né? O ponto é o sentir dor. E o sentir dor, independente da doença que você tenha, qualquer uma, a dor crônica ela é impactante no emocional, porque é a maneira como a gente lida com essa situação, né? A gente não quer estar de modo desconfortável, e a dor é um grande desconforto. Se a gente falar em dor crônica, são dores que a gente não consegue, né, assim, manejar. Nós, né, o paciente, ele não vai conseguir manejar, ele vai precisar de apoio para fazer isso. E justamente essa sensação assim de não estar no controle, sabe? Eu não estou no controle do meu corpo. Essa dor está aqui presente, eu não consigo fazer nada em relação a ela. As crenças vão se fortalecendo em torno disso, né? E é por isso que é tão difícil o paciente que tem dor crônica e não cuida do emocional, né? Porque ele vai precisar se encontrar ali naquele corpo, né? Naquele lugar com dor, e saber o que fazer também no manejo emocional. Não só no manejo clínico, não só com a medicação, mas também no manejo emocional. As pessoas deixam de lado isso, né? Deixam completamente. Completamente não, né? Eu não gosto dessas... Às vezes a gente usa palavras, né, que são muito genéricas, mas a maioria das pessoas deixam de lado. Não olham para isso. Acho que fica no fim da fila, né? Sim. Vão olhar assim, às vezes naquele discurso assim, puxa, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo, não melhorei. E talvez nesse momento, né, com uma dor maior que transcende a questão física, se encontre com a dor também ali pautada no emocional. E aí sai do fim da fila, muitas Então, vezes vem para o começo, e é aí que tem a virada de chave. E às vezes a gente vê que chega em alguns casos, quando você não tem a consciência disso, pode chegar em algo muito mais grave, digamos assim. Num ponto que talvez eu precise de outras medicações, de outras intervenções, né, de associar terapias com um psiquiatra e tudo mais. E até trazendo um pouco da sua experiência como paciente também, né? Acho que o seu profissional também foi moldado também pela sua experiência de paciente. O que você acha que a gente deveria tentar mostrar de cara assim, para uma paciente com endometriose, com a fragilidade da dor, com a insegurança da infertilidade? Eu acho, o que a gente precisa trazer para elas, para olhar para si mesma e tentar evitar de chegar num ponto que seja mais complexo o tratamento? Pois é, isso é fundamental, né? Eu falo que a gente consegue trazer essa consciência, por isso que eu gosto tanto da psicossomática, né? Porque pautado na psicossomática, a gente entende essa conexão. A gente nunca vai tratar uma coisa só, né? Seja qualquer situação que a gente passe, qualquer uma, sempre o emocional está envolvido, né? Então, não tem como, assim, é impossível deixar o emocional no fim da fila, sabe? Sim. Qualquer situação que a gente viva, e ainda falando, então, de doença, a psicossomática junguiana, que era a que eu trabalhava, né, na época do mestrado, fala exatamente isso, assim, que qualquer doença, qualquer manifestação corpórea que a gente tenha, a gente vai ter conectada a ela um simbolismo emocional, né? Então, quando a gente conta isso para a paciente, claro que numa linguagem ali, né, que ela consiga entender essa conexão corpo e mente, é o que a gente comumente escuta, trazer isso para a consciência e fazer a paciente, o paciente entender que junto com o manejo clínico vai precisar ter, por exemplo, uma mudança de estilo de vida, e isso está pautado junto com o emocional, esse é o caminho, né? Então é um caminho em conjunto. A gente nunca, nós somos muito complexos, né? A gente nunca vai trabalhar um ponto. A gente sempre vai ter um combo, né, a ser trabalhado. Então, o clínico, o emocional, o espiritual, muitas vezes, né? Então, dependendo ali da crença de cada pessoa, isso pode ajudar muito também em todo esse conjunto para se chegar em um equilíbrio. Então, eu acho que falar
estrategicamente ali com a paciente que chega num consultório pela primeira vez dessa intersecção corpo e mente, que isso nunca vai funcionar separadamente, é trazer essa consciência para mais próximo, sabe? Para a paciente poder entender que essa mudança tem que ser conjunta. E até para a gente traduzir para os pacientes, né? A gente tem muita gente leiga que está nos assistindo. Explica o que é psicossomática. Então, pois é, né? A gente faz isso, né? A gente acaba usando alguns termos assim, que às vezes até as pessoas já estão mais próximas disso e não sabem, né, Sim. com esse nome. Mas psicossomática, ela é um campo de estudo da psicologia, né? Então, onde a gente estuda como exatamente a mente interfere no corpo e vice-versa, né? Então, é um estudo mais pautado na parte, traz assim para dentro da psicologia também a parte biológica, né? Que é exatamente isso, como nós somos complexos, a gente tem todos esses pontos, né? Então, pensar nessa questão justamente de como uma dor, de como uma doença impacta o modo como eu me vejo, até interferindo, né, em intensificar muitas vezes uma dor pela maneira como eu convivo com ela, que eu interpreto essas sensações. Então a psicossomática, ela traz todos esses elementos, assim, coloca todos esses elementos na mesa para a gente olhar em conjunto e conseguir se entender dentro dessas complexidades, né? Exatamente. Você tinha falado várias vezes de conexão corpo e mente, eu falei, deixa só para as pessoas, não, perfeito, né? Porque, às vezes é importante a gente trazer o mediquês para o português, né? É verdade. A gente sempre tenta se policiar sobre isso. Com certeza. Mas acho que é isso, né? A gente, seja uma coisa boa, seja uma coisa difícil, uma coisa ruim na sua vida, a gente não tem como negar o impacto que aquilo vai trazer no nosso emocional. Sim. Né? E a gente, até, né, trazendo um outro exemplo, tipo um luto, né? A gente aprender a conviver com o luto você sabe falar muito melhor do que eu sobre as fases de aceitação disso. Uma doença também vai ser assim, né? Muitas vezes. E até passar por essas fases talvez seja, e aprender como passar, né? Talvez seja fundamental até para que a gente consiga não afundar e consiga decolar, né? Exatamente. Então, fala um pouquinho assim, para a gente tentar fazer um paralelo sobre fases de aceitação, fases de como lidar com isso. Eu acho que é bem interessante quando a gente pega as fases do luto, a gente entende essa subida, né? Eu até uma vez fiz essa analogia falando das fases do luto e falando da escada do enfrentamento da endometriose, né? Eu fiz essa relação, porque é exatamente isso, assim, em um primeiro momento, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença, a gente é impactado com uma coisa inesperada, né? Então é claro que aquilo vai me trazer uma sensação, vai me trazer uma série de emoções que vão ser desconfortáveis para mim, porque eu não estava esperando aquilo. Então esse é o primeiro contato, né? Então é o desconhecido, dá medo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então é todo esse primeiro momento, né, diante de um diagnóstico, uma coisa nova, portanto, na vida. E assim, trazendo um pouquinho para a endometriose, né, exatamente esse ponto. Hoje, que bom, né, com trabalhos como o seu e com tantos outros profissionais da área da saúde, a endometriose é mais falada. Mas teve uma época em que, quando se recebia o diagnóstico e se falava você tem endometriose, ninguém nem sabia o que era isso. Sim. Então, como é impactante, né? Imagina, se que coloque é isso, no lugar né? dessa Nossa, pessoa. Eu tenho é endometriose, o que é endometriose? Então, isso é muito devastador emocionalmente, se a gente for pensar. Eu não sei o que é, eu não sei o que pode me causar, eu não sei qual é o meu futuro, eu não sei o tratamento, né? Hoje não é mais assim. Hoje, que bom, a endometriose, né? As pessoas sabem muito mais o que é endometriose. Acho que a gente melhorou muito, mas ainda tem muito o que melhorar, né? Tem, com certeza, precisamos. Tem muitas pessoas que já sabem mais, mas a contrapartida acontece, né? Por esses dias mesmo, uma paciente nova que chegou no consultório, ela não sabia muitas coisas ainda sobre a endometriose. E aí, exatamente nessa fase do impacto do diagnóstico, o primeiro ponto é você entender o que está acontecendo com você.
só depois de você entender um pouco mais é que é possível você passar para um novo nível de enfrentamento da doença, né? Então, ao entender o que você tem, ao entender que existe tratamento, ao entender, falando, né, do contexto da endometriose, que aquela dor que você sente não é normal, que existe tratamento, que você pode recuperar a qualidade de vida, tudo isso faz você ter um pouco mais de segurança e sair desse primeiro degrau mesmo, né, de pisar no escuro, para você começar a entender um pouco mais o que você tem e começar a entender o que você pode fazer em relação àquilo. A gente vê, né, quando a gente dá o diagnóstico no consultório, algumas pacientes têm exatamente isso, assim, uma tristeza, um choro, pela insegurança. Não sei o que é isso. Eu tenho uma coisa que eu não sei o que é. O que vai ser, o que não vai ser. Vou ser mãe, não vou ser mãe. Nossa, eu já ouvi falar que endometriose significa que eu não vou ser mãe, tudo. E engraçado, outras têm uma reação do extremo oposto, né? Eu não estava louca. Eu tenho alguma coisa que causava esse meu sofrimento. Eu sempre falei que não era normal aquilo que eu sentia. Exatamente. Né? Então, a gente vê é muito comum essas duas reações tão díspares, né? Mas ao mesmo tempo tão conectadas, né? Então, e assim, normalmente essa paciente que fala, eu não estava louca, né? Que quase que fica feliz por ter um diagnóstico, né? Eu me atrevo a dizer até que fica feliz que tem um diagnóstico. Essa daí ela já mergulha no tratamento, né? Seja que a gente indique um tratamento clínico, seja que a gente indique um tratamento cirúrgico, ela mergulha de cabeça, assim, ela vai. A outra que fica triste por receber um diagnóstico, a gente tem um acolhimento diferente. A gente acolhe as duas, mas a gente tem um acolhimento de tentar mostrar, calma, você tem um diagnóstico, a gente tem algo para fazer, né? Mas é engraçado como o ser humano tem reações muito distintas, né? Sim. E não tem algo milagroso que faça com que todos tenham a mesma reação. Não. E aí isso exige da gente também o sentir essa reação, né? E é uma coisa que a gente bate na tecla quase em todos os episódios, falando sobre a individualização do tratamento, né? Porque Exato. as pessoas respondem diferentes, reagem diferentes, né? Então tem dores diferentes, tem complicações diferentes, então tudo isso vai impactando como a gente vai lidar com elas, né? E eu queria que falasse também um pouco mais sobre o quanto que essa incerteza ou essa dificuldade de engravidar vai impactar no emocional, numa ansiedade, numa depressão, enfim. Impacta muito, né? Porque exatamente isso. Imagina uma paciente que está tentando, uma mulher que está tentando engravidar, não consegue, e que descobre que um dos motivos pelos quais ela não consegue tem a ver com a endometriose, que ela não sabia o que era endometriose. É muita coisa para administrar, né? Então vai impactar. Claro que a gente também tem a infertilidade fora da endometriose, né? Mas trazendo para esse contexto, acontece muito isso, né? A paciente chega, está investigando, vai ao ginecologista, está ali, né, com um planejamento de constituir a família, engravidar e tudo mais. Passa um tempo, ela não consegue engravidar. Às vezes, desse ginecologista, ela vai ser encaminhada para um outro ginecologista. E isso, né, vai passando ali todo um processo angustiante, um processo ansioso, um processo de tristeza. Olha quantas emoções, né, vão perpetuar, vão circundar, né, todo esse caminhar dessa paciente. Então, são muitas coisas a serem administradas. E quando, por exemplo, ela se depara com essa questão da endometriose, e aí ela vai buscar informação e ela vai, né, entender que existe uma porcentagem alta de pacientes com endometriose que pode ter infertilidade. É mais um impacto. Então, o impacto de lidar com uma doença ainda misteriosa para ela, o impacto de que essa doença
possa transformar os planos dela de constituição de família, por exemplo, e não saber do futuro. Qual é o tratamento, qual é o tempo desse tratamento, o que eu vou precisar fazer. Muitas mulheres vão para esse caminho, né? De falar assim, nossa, quantos hormônios eu vou ter que receber e administrar isso. E eu às vezes, algumas pacientes falam isso, né? Eu não consigo lidar bem, eu vou já ter problemas com hormônios, são aquelas questões já pré-concebidas também, né? Então, são muitos aspectos que impactam o emocional. E é engraçado, né? Você citou alguns transtornos emocionais aqui que você... E às vezes a gente fala do ciclo emocional da endometriose, né? Não tem uma ordem correta, mas a tristeza, a angústia, a ansiedade, e em algumas vezes a depressão, né? Sim. A gente pincelou, mas em que momento que seria interessante eu perceber alguma coisa que eu preciso chamar um psiquiatra para estar comigo nisso? Essa é uma excelente pergunta e é o que a gente precisa ficar atento, né, nos consultórios, porque assim, claro que tudo isso que a gente está falando vai trazer essa série de sensações, né? E é como você falou, assim, cada um vai sentir de um jeito. Então, às vezes, você vai ter aquela paciente que vai entender aquele processo, ficar aliviada com o diagnóstico, por enfim, ter conseguido entender o que ela tem, né? Justificar ali dores, etc. Provavelmente, eu também não posso afirmar, né? Porque somos complexos, mas provavelmente essa paciente vai seguir em um percurso mais assertivo. Sim, diante de tristeza, diante de algumas sensações, mas ela vai seguir, ela vai continuar caminhando, né? Quando a gente se depara com esse outro grupo de pacientes, com essa outra característica, onde ficou muito mais abalado, onde tem uma tristeza ali muito mais presente, e provavelmente uma tristeza que pode trazer consequências ali justamente nesse olhar futuro, né, de trilhar esse caminho com mais dificuldade, a gente tem que ter mais atenção. Por quê? A gente vai precisar observar junto com a paciente, no relato dela, o que está diferente no dia a dia dessa paciente. Então, por exemplo, se essa paciente começa a deixar de fazer algumas coisas que antes ela fazia, começa a ter prejuízos nos relacionamentos interpessoais, que até então, né, sem histórico anterior de problemas. Dificuldade nas atividades diárias que ela tinha, de se colocar ativa, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer atividade rotineira. A gente vai precisar observar por aí, né? Com certeza também junto a isso, o enfrentamento dessa pessoa diante do dia a dia. A gente precisa começar a observar se não tem sofrimento psíquico, sofrimento emocional, né? Porque esses são os indícios de buscar um apoio psiquiátrico. E é difícil isso, né? Porque assim, a gente está falando de pacientes com dores crônicas. E muitas, né? Tem adenomiose também, tem sangramentos importantes e tudo. E às vezes o deixar de fazer alguma atividade de lazer, deixar de fazer alguma atividade de escola, de trabalho, enfim, podem ser em decorrência das dores ou em decorrência do sangramento, mas isso pode ocasionar um isolamento. O que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Entendeu? Eu não sei se você entendeu o meu raciocínio não, aqui. É difícil, eu entendi, assim, é difícil identificar mesmo, né? Porque a dor crônica, ela vai trazer já essa diferença de comportamento, você tem toda a razão. Mas aí que tá, a gente precisa ficar atento nesse ponto do sofrimento emocional. Porque, por exemplo, essa paciente, ela pode começar a acreditar, eu acho que tem uma palavra que pode ajudar a gente, que é desesperança, né? Então a gente precisa começar a identificar se essa paciente começa a acreditar que ela não pode, que ela não vai conseguir, eu não sou capaz de... Então ela vai abandonando o que ela já fazia sem perspectiva. E claro, você falou bem no ciclo, né? O ciclo
de todo o processo ali, né, junto à endometriose. Então a gente vai observando, às vezes diante de uma dor, a dor crônica, mas a dor mais intensa, né, tem dias que a dor pode ser mais intensa, tem dias que a dor pode estar menos intensa, depende, né, de cada quadro, de cada cenário. Mas aí que tá, independente dessa oscilação da dor, a desesperança e o sofrimento psíquico se mantém. Então a gente começa a entender que essa inicial tristeza que a gente considera normal, né, diante de todo esse cenário, não só a tristeza, mas essas outras emoções que a gente falou, elas não só estão presentes pontualmente, mas elas estão se mantendo presente por um tempo longo e persistente. E isso começa a transformar a maneira como a paciente se vê, como ela sente o corpo. E é exatamente aí, né, que interfere nessas questões da intensificação da dor. É um mundo à parte, né? Assim, é algo muito mais complexo do que falar, olha... eu chego a dizer que é mais complexo do que de eu explicar uma cirurgia para o paciente. Porque a cirurgia eu falo, ó, sua lesão tá aqui, tá colar, tá tracionando aqui, eu vou fazer isso, as possíveis complicações são X, Y, Z, mas o cérebro é uma coisa enigmática ainda, né? Totalmente. Então, é muito, muito complexo, assim, e às vezes a estratégia que vai ser usada com o paciente vai ser diferente de outra, né? Sim. E a gente, até trazendo a sua tese aqui, queria que você explicasse um pouco da sua tese e falasse um pouco das estratégias de coping e tudo. E, lógico, essa é a chave para todo mundo. Pois é, né? O cérebro realmente é um órgão assim fascinante, né? Claro que eu sou suspeita para falar isso, que sou apaixonada por essa área. E quanto assim a gente pode evoluir, né, em coisas que a gente ainda nem consegue identificar mesmo, né? E com cada paciente, certamente o caminho é único. Se ele é único, né, ali no manejo clínico, com vocês médicos, ainda mais aqui conosco, né, psicólogos, que vamos ouvir aquela história e que aquilo vai com certeza fazer diferença no jeito em que a paciente enfrenta as situações. E aí, por isso que é muito legal tudo que foi construído ali na tese, que mostra esse caminho. Então, assim, se o caminho é igual para todo mundo, o jeito de sentir esse caminho não vai ser igual para todo mundo. O jeito de sentir, ele é único, é exclusivo. Mas a gente entende assim que as técnicas que a gente pode usar dentro da terapia cognitivo-comportamental e principalmente, né, no desenvolvimento do coping, aí eu vou explicar, agora eu me lembrei, né, não ficar só no termo técnico, né? Como isso faz toda a diferença, porque as estratégias que a gente pode dizer assim, que a gente tem, o doutorado foi exatamente isso, né? Eu fui observando como que ansiedade, depressão e estresse impactavam o mundo emocional das pacientes com endometriose. No mestrado, eu tinha observado essas características e identificado que o manejo, né, a forma de lidar com isso, a forma de enfrentamento. Então, coping nada mais é do que a forma como eu enfrento as situações. E aí tem toda uma teoria de coping dentro ali, né, da psicologia, toda uma teoria desenvolvida. E aí eu fui fazendo essas conexões, assim. Então, a maneira de lidar com a depressão, com o estresse, com a dor, vai fazer diferença no fechamento em como essa paciente alcança ou não a qualidade de vida, né? A homeostase, a melhora e tudo mais. Então eu posso dizer assim que o que a gente conseguiu desenvolver na tese é algumas estratégias que foram capazes de melhorar todo esse campo emocional por essa mudança de enfrentamento. Então a chave está na maneira como eu me enxergo e na maneira como eu lido com tudo isso no meu dia a dia. E as estratégias de terapia cognitivo-comportamental, né, que são as ferramentas que me ajudam a transformar todos esses conceitos, essas pré-concepções que a paciente chega em consultório.
Então a gente vai fazendo uma transformação, né, ao longo da história da paciente, como ela se vê, como ela se percebe, como ela vive o dia a dia. A gente vai identificando todos esses pontos que estão, a gente fala disfuncionais, né, que estão ruins, que estão negativos, e a gente vai mostrando uma gama de possibilidades de mudança que faça sentido para essa paciente, com essas técnicas, né? Então, no doutorado, a gente fez um protocolo de atendimento de 16 sessões. Então, em 16 sessões, usando essas estratégias da TCC, ao final, essas pacientes alcançaram uma melhora significativa em scores de depressão, de estresse e de dor. Legal. Eu acho que foi bom que você traduziu bem num linguajar bem simples aqui para todo mundo poder entender. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar mostrar. E agora eu vou fazer uma pergunta capciosa, assim. Tá. Aliás, duas. Toda paciente com endometriose precisa de terapia? Segunda pergunta. Toda pessoa precisa de terapia? Ai, maravilhoso. É isso, né? Então, você vê que a gente sempre volta na questão da complexidade, né? Como somos complexos e como a gente tem muitos caminhos, né? Eu estava hoje mesmo conversando com uma paciente falando da potência do nosso cérebro, né? E da potência como a gente pode transformar o que a gente quiser no nosso mundo emocional, né? Desde que a gente, logicamente, esteja num quadro saudável, não dentro de algum transtorno, óbvio, né? Mas que a gente precisa, assim, encontrar caminhos efetivos para nós, né? Então, se eu tenho um propósito, um caminho, e eu consigo seguir nesse caminho com constância, com persistência, e eu vou encontrando melhoras nesse caminho, e principalmente o nosso termômetro eu estou bem emocionalmente, eu estou conseguindo lidar bem com as oscilações normais de emoções que nós temos, a gente poderia dizer que essa pessoa não precisa de terapia. Porque o objetivo final da terapia, e isso é muito legal também, né, na terapia cognitivo-comportamental, que enfatiza muito esse lado de que as outras abordagens também, mas falando dessa que é a que eu trabalho atualmente, a gente não quer que ninguém seja dependente da terapia. A TCC, ela tem toda uma tratativa de justamente chegar na alta do paciente. E por quê? Quando que a gente chega na alta? Quando o paciente está funcional, né? Então, o que é estar funcional? É mais ou menos isso que eu acabei de dizer antes. Quando a gente consegue lidar com os conflitos, os problemas da nossa vida, no nosso dia a dia, do simples ao complexo, desenvolvendo ali maneiras de enfrentar tudo isso e em equilíbrio emocional. Então, se uma paciente com endometriose ou uma pessoa que não tem endometriose consegue seguir a vida assim e está bem emocionalmente, não precisa de terapia. Perfeito. Mas o que a gente pode dizer é assim, a terapia ajuda a gente a aprofundar esse processo, porque nós temos essa inteligência, né, emocional, a gente tem isso, a gente nasce com todas as emoções e a gente tem a inteligência emocional, mas muitas vezes questões da vida vão atrapalhando esse processo, né? Então, quando a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Sim. Então, esse é o termômetro, se a gente está funcional na nossa vida. E é lógico que, mesmo estando funcional, a gente pode buscar uma terapia, e aí que tá, né? Quando um paciente chega em consultório, muitas vezes a gente, nas primeiras sessões, a gente identifica exatamente as metas, né? Por que você está aqui? O que você busca? E tem pacientes, são assim, posso dizer que menos, mas são pacientes que chegam para aprofundar o autoconhecimento. Você pode não ter nenhum problema complexo, difícil e ir para a terapia, porque você quer se conhecer mais, porque você quer melhorar alguns pontos que você sabe que está tudo bem, mas que você entende justamente que você pode ir além por essa, né, maravilha que é o nosso cérebro e o nosso mundo interno. Então, a terapia é para todo mundo, mas, né, obviamente as pessoas que estão saudáveis podem optar em estar ou não dentro de um processo de terapia.
Quem está com mais dificuldade emocional, obviamente que é o recomendado, mas aí a gente também chega em um outro ponto difícil, né? Infelizmente hoje não é para todo mundo, Não é pra né? todo mundo. Porque nem todo mundo tem acesso. Você tinha falado uma frase que eu falei, putz, eu tenho uma próxima pergunta, mas aí depois você destruiu tudo. Ai, jura? Eu já respondi? Não, foi... Eu já me antecipei e respondi. O nosso objetivo é a alta. Poxa, mas o CEO, um amigo meu é CEO de uma empresa multinacional, ele faz terapia há 20 anos. E aí você acabou respondendo tudo agora, né? Tipo, o cara tá querendo desenvolver ainda mais o seu autoconhecimento, né? Querendo desenvolver ainda mais outras habilidades que possam ajudá-lo a continuar CEO ou a melhorar com a família, enfim, tudo mais, né? Exatamente. É. E é uma coisa que a gente fala bastante. A gente às vezes admira uma pessoa profissionalmente, mas a gente admira uma outra pessoa em casa, com a família, o outro cientificamente. É possível, né? Tudo é possível, né? Mas enfim. Mas eu falo abertamente como pai, eu vejo como equilibrar os pratos é tão difícil, né? A gente conseguir realmente se destacar em todos os pontos. Putz, eu sou excelente no consultório, eu sou excelente nas minhas publicações, eu sou excelente em casa, eu não falto em nada. A gente sempre vai acabar tendo que abrir mão de alguma coisinha para poder, em detrimento de outra, né? Acho que isso, fugindo até um pouco da endometriose, mas de um modo geral. E às vezes as pessoas, no momento de uma doença, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para poder investir naquela doença e conseguir sair dela. Como lidar com isso? Pois é. Então, você falou aqui o porquê da gente poder estar dentro de terapia, né, de um processo de psicoterapia, não tendo alguma questão ali específica, né, de uma doença ou de algum transtorno emocional. Porque é exatamente isso, assim, é um grande desafio equilibrar esses pratos na vida. É muito desafiador. Se é possível, mas a gente tem que ter exatamente, né, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, porque não é fácil, não é fácil. Para que a gente consiga equilibrar todos esses pratos, a gente tem que se conhecer muito, né? Eu preciso conseguir identificar, puxa, eu não estou conseguindo lidar com esta questão na minha casa, na minha família. O que está acontecendo? Eu preciso, assim, ser treinada. Não sei se essa é uma boa palavra, mas acho que é, né? Sim, Treinado sim. emocionalmente. A gente precisa ser treinado para enxergar isso dentro de nós, porque senão isso passa batido. A gente não olha para isso, a gente só vai acumulando ali desconfortos ou frustrações, uma série, né, de sensações desagradáveis, e a gente vai passando por cima, sem olhar para isso, sem entender por que está acontecendo. E quando a gente vai se deparar com aquilo, às vezes já é um problema muito maior. Entende? Então, eu acho que quando a gente está... Tem gente que fala isso, né? Em dia com a terapia. Quando a gente está em dia com a gente mesmo, eu acho que a gente tem mais facilidade de perceber onde estão as nossas dificuldades e onde eu estou falhando, onde eu estou não me dedicando tanto, onde eu estou com mais dificuldade, onde eu estou procrastinando. Acho que entender tudo isso na nossa vida, quando a gente tem esse mapa interno aberto, né, eu acho que fica mais fácil. Não é mais fácil, porque não é fácil equilibrar os pratos, mas fica mais possível equilibrar esses pratos. Talvez menos difícil, talvez menos difícil. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante. A gente estava falando de escola, né, antes de começarmos aqui. Eu não sei o quanto, confesso, minha filha ainda é pequenininha, o quanto isso faz parte ou não de uma grade curricular, né? Mas tentar mostrar isso, talvez desde a infância. Acho que tem, né? Lógico que uma criança vai ter a capacidade de X, um pouco mais limitada de entender, mas talvez é uma segunda infância ou adolescente, enfim, cada vez mais a gente tentar mostrar isso desde lá, né? Para que, teoricamente, a terapia fique em dia desde precoce, desde pequenos, né? E isso talvez ajude a
a enfrentar a vida adulta mesmo. E assim, as transformações não só da vida adulta, mas da adolescência. A gente tem transformações ao longo de toda a vida. Mas como que a gente poderia, por exemplo, ajudar uma criança, um adolescente a ter uma melhor inteligência emocional, ter um melhor autoconhecimento, como lidar melhor com os desafios? Então essa é uma mudança que acho que a gente pode falar assim, se a gente observar a evolução, né, da própria mentalidade humana mesmo, né, e da questão cultural, deve ser muito fácil a gente identificar isso quando eu te pergunto assim, não sei, né, na sua casa, na sua família, vocês falavam sobre as emoções dentro de casa? Pouco. Né? Na minha também. E porque era geracional, né? Não era uma coisa assim, nossa, então nossos pais são culpados de tudo? A gente sempre coloca isso, né? Não, eles não são culpados, eles faziam o melhor que eles podiam naquela época, né? Uma coisa, por exemplo, que nos ajuda hoje em dia, pelo menos eu falo com a Eva, eu vejo dos amiguinhos tal, o Divertidamente. Ela não assistiu ainda, acho que ela é muito pequenininha ainda para entender e curtir o Divertidamente, mas ela já conhece os personagens, né? E aí eu até comprei umas miniaturas dos personagens para ajudar ela. Ela tá brava, ela pega o raiva e tal. Mas assim, já é algo que me ajuda, né? A gente, mas por que você está brava? Por que você está assim? Isso. Né? Assim, a gente tenta conversar, mas às vezes eu sinto que eu não sei o que fazer, né? E então a gente quer sempre ensinar o melhor, ou dar o máximo para eles, mas é uma coisa que a gente vai, acho que é isso, pelo menos o conversar já nos ajuda bastante, né? Já nos ajuda bastante. E você estava falando das escolas, né? É muito bom quando a gente vê assim, algumas escolas hoje já tem aquele programa socioemocional. Né? Então isso é muito importante, porque desde pequenininhos eles vão entrando em contato com as emoções, eles sabem que as emoções, a gente nasce com as emoções, que as emoções são naturais, que elas se manifestam, né? Então a gente ensina no consultório, quando eu atendo os pequenininhos, né? A gente ensina isso, assim, é normal você sentir raiva. É normal você se frustrar, porque o que acontece? Quando a gente não falava de emoções antes, a gente fica tentando o tempo todo ensinar as pessoas a não terem raiva. Sim. Mas não é o melhor, não é o caminho correto. É assim, a gente vai sentir raiva. A raiva faz parte das nossas emoções. A gente vai sentir inveja, a gente vai sentir ciúme, a gente vai sentir todas as emoções que são desagradáveis. Elas fazem parte da gente. E por que elas existem? Porque elas vêm carregadas de uma série de informações que eu preciso saber. Por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva, você fez alguma coisa para mim, eu fiquei com raiva. A raiva ela é protetiva. Né? A raiva está me mostrando assim, puxa, você invadiu um espaço. Você não podia ter feito isso, eu fiquei com raiva. Então, quando a gente consegue entender por que a raiva chegou, né? Então eu vou entender que assim, não é não ficar com raiva, eu vou até... alguns pacientes até chegarem nesse ponto falam assim, mas como assim, doutora? Você está falando que é bom sentir raiva? Não é que é bom sentir raiva, é desconfortável sentir raiva, mas o bom é que a raiva chegou para te mostrar que algo ou alguém invadiu o seu espaço e você precisa se proteger. Então quando a gente vai para um outro modo de enxergar isso, é assim, a raiva vai vir. O ponto da inteligência emocional é o que eu faço com essa raiva. Então, se eu estou com raiva de você e eu for fazer algo, né, que é ruim, eu não vou lidar bem com a raiva que eu estou sentindo. Esse é o ponto. Eu não posso, né, fazer algo violento. Eu estou com raiva de alguém ou estou com raiva de algo e quebro alguma coisa ou bato em alguém. Não posso fazer isso. Mas eu posso conversar, eu posso me fazer entender ali em alguma situação que não foi clara. Eu posso fazer tantas outras coisas em relação à raiva e não necessariamente partir para algo disruptivo, assim, né? Sim. Então, isso é inteligência emocional, sabe? Saber que a raiva existe, ela vai vir. Ela é protetiva e o ponto é o que eu faço com isso que eu estou sentindo. Então, é uma outra geração, né? Que as crianças, desde pequenininhas, têm mais acesso do que nós na nossa infância, né? Ao que são essas emoções, a função dessas emoções. Um filme como esse, Divertidamente, que eu acho incrível,
né, e ajuda na psicoeducação, né, que é o jeito que a gente ensina tudo isso, tem esse nome, né, psicoeducação das emoções e tudo. Então isso é maravilhoso, e os pequenininhos vão tendo acesso a isso muito antes do que nós adultos. A gente foi precisar entender isso ou em terapia ou nas dificuldades da vida, na raça, né, enfim. Claro, dentro de casa também, nas estruturas familiares, mas justamente com os nossos adultos, né, os nossos pais com menos habilidade de explicar, de falar sobre isso. Não é uma generalização, mas é uma questão cultural, que eu te fiz essa pergunta, né, outras pessoas da mesma idade aqui com certeza falariam algo similar, um ou outro talvez não. Então acho que é isso, né, a educação das emoções desde de novinhos, desde muito pequenos, tende a fazer com que esses adultos chegam melhores, né, mais funcionais na vida. É uma certeza? Não. Não é, né? São vários caminhos possíveis, mas já é algo muito melhor. Com certeza. Né? E as escolas também, com esses programas socioemocionais também, são projetos muito importantes. Sem dúvida alguma, né? E aí a gente aproveitar e trazer programas de conscientizações sobre diversos temas, né? Acho que é fundamental isso. E eu queria, eu sei que você tem, após, né, você fez mestrado, doutorado em endometriose, a gente deu uma devagada para falar de saúde emocional de modo geral, mas Sim. Voltando, vamos lá, você está aqui em São Paulo, a gente se fala e beleza, está tudo certo, mas como escolher o terapeuta para quem encaminhar uma paciente com endometriose? Existe uma subespecialidade em endometriose, a psicologia da endometriose ou algo do tipo? Como que a gente, seja porque o médico encaminhou, então como esse médico escolhe, ou seja porque um paciente acha que precisa e tem total razão de procurar, como essa paciente a quem ela deveria procurar? Então, esse é um grande desafio, né, na área da psicologia, porque assim, claro, existem excelentes psicólogos que atendem, né, toda essa parte, a gente foi para essa parte emocional, né, deslocando um pouco da endometriose, mas é isso, esse é o trabalho do psicólogo, né, o psicólogo vai fazer todo esse processo, né, de ensinar tudo isso e trabalhar todas as questões dos pacientes. Então, a gente poderia dizer assim, que todos os psicólogos estão aptos a atender, porém, tem um detalhe importante, né, no campo da endometriose, que assim, não existem psicólogos especialistas em endometriose, né? Não existe esse campo de ensinamento dentro da psicologia. Quem sabe um dia, né? Tô trabalhando nisso, quem sabe, né? É o que eu falo, assim, no meu trabalho, eu sempre tive esse olhar e esse foco justamente para tentar construir uma ponte entre psicologia e endometriose. Quem sabe a gente pode chegar um dia, né, em especialização, uma pós-graduação de psicólogos que são especialistas em endometriose. E por que eu falo isso? Eu costumo dizer assim, que nesse protocolo, né, de atendimento com o TCC, eu não inventei a roda, claro que não, né? A TCC, ela é uma abordagem da psicologia muito bem disseminada, constituída, embasada, né, de anos de trabalho, e obviamente que eu não inventei nada, né, nenhuma roda da TCC, mas assim, o que eu fiz? Eu fiz essa leitura da endometriose, dos sintomas da endometriose, dos sintomas emocionais e quais são as estratégias e técnicas da TCC que são eficazes para trabalhar essas pacientes com endometriose, porque a endometriose ela tem algumas especificidades emocionais, né? Então, assim, é possível encaminhar para qualquer psicólogo que não tenha esse olhar, mas eu diria que ao menos é importante que o psicólogo entenda o que é a endometriose. Porque se a paciente chega lá e ela começa a falar, por exemplo, de uma dor crônica, das sensações da dor e tudo, e o psicólogo não está familiarizado, por exemplo, em trabalhar pacientes com dor crônica, vai ser mais difícil entender essa linguagem dessa paciente. Né? Então, essa vivência, entender o tratamento, então, às vezes a paciente vai chegar ali com dúvidas, falando, puxa, eu estou angustiada com a minha cirurgia, mas o meu tratamento poderia não ser cirúrgico e tudo. Vai ser difícil chegar nessa linguagem se o psicólogo não entende as questões relacionadas à endometriose. Perfeito, perfeito. E eu costumo dizer,
Seja um tratamento clínico, seja um tratamento cirúrgico, a gente vai ter que mexer em hábitos de vida, né? Então, assim, seja no manejo do estresse, no manejo do sono, na alimentação, na atividade física, tudo isso vai ter um impacto na resposta para aquela paciente. E eu me atrevo a dizer que essa é a parte mais difícil. Porque as mudanças do estilo de vida são as mais difíceis de serem realizadas por nós, né? Às vezes, como eu te disse, tem paciente que, putz, que legal, eu tenho um diagnóstico, né? Então, bora, vamos lá, vou enfrentar isso com unhas e dentes e vai dar certo. Mas você mudar sua alimentação não é fácil, né? Seja uma paciente com uma doença como endometriose, uma intolerância à lactose, uma resistência ao glúten e tal, seja um paciente com obesidade, né? Então a gente sabe que a alimentação é difícil, é cultural, é difícil de mudar e essa vida cada vez com mais produtividade exigida de todos, às vezes exige que a gente coma em 5 minutos, né? Então, por isso que os fast foods evoluíram tanto. A prática de atividade física, nossa, é legal. Tire 1 hora ao dia para praticar atividade física. Temos o deslocamento do trabalho, né? De casa para o trabalho. Ou em que horas que vai ser? Vai ser de manhã. Putz, mas eu já acordo mega cedo para ir para o trabalho. Vou ter que madrugar? Vai no final do dia. Putz, mas peguei condução, peguei, né? Mesmo que não tenha carro próprio, peguei trânsito, tudo. Putz, que hora? Vai ser na hora do almoço. Nossa, mas não dá tempo de eu tomar banho, né? Então, não é fácil. A gente falar é muito fácil. Não, coloque atividade física, né? Tire 1 horinha para cuidar do seu corpo. Né, assim, são diferentes realidades, né? Sim. O manejo do estresse, né? É fácil falar. É fácil falar. O manejo do estresse em si não é fácil. Não. Né? Então, tipo, como ajudar as nossas pacientes a ver que, tipo, melhor fazer algo do que não fazer nada, melhor temporariamente optar por mudar alguma coisa do que ver, olha, eu não consigo mudar tudo de uma vez, então não vou mudar nada. Então, como ajudar a conduzi-las a isso? Pois é, esse é realmente assim um desafio imenso, né? Porque a gente está falando a questão de mudar o estilo de vida, a gente está falando sobre mudança, né? Sair de um hábito antigo e conquistar um hábito novo, e aí a gente está falando, né, de um hábito mais saudável, é muito desafiador, né? Porque vai precisar que você esteja ali muito comprometido, né? Sabendo onde você quer chegar, mas não é só isso, porque a gente sabe, né? Poxa, não quero ter dor. Então a gente sabe onde a gente quer chegar, não quero ter dor. Mas o que eu vou precisar, né? Assim, imprimir ali em mim? Eu preciso ter esforço, e é um esforço inicial para romper um processo ali de um hábito antigo que eu estou acostumada, mesmo que o hábito é ruim. Eu preciso quebrar isso, e não é fácil quebrar. Eu vou precisar sair de um lugar conhecido, né? Então, por exemplo, eu não faço exercício físico, vamos supor. Eu vou precisar justamente encontrar o horário, o custo ou não disso. Eu posso fazer exercício em casa, eu posso ter sei lá, tem N caminhos. Eu vou precisar descobrir qual é o caminho que funciona, né? E eu vou precisar começar a fazer esse caminho. Eu vou começar, vai ser ruim. Se eu não gosto de exercício físico, vai ser ruim. Eu amo, tá? É só um exemplo, eu adoro. Aliás, quando eu fico sem, é exatamente onde me desregula emocionalmente, né? Então, a gente vai chegando nessa percepção com a experimentação. Só que não é fácil, porque se eu não gosto de exercício físico, quando eu começo vai ser ruim, vai ser desconfortável. Eu vou precisar ter persistência e constância. Eu amo essas duas palavras, porque eu acho que assim, é uma coisa que pode ficar, sabe, para as pessoas sempre lembrarem. Não adianta fazer o exercício 1 mês, 1 semana e parar. Eu preciso de constância e persistência. Mas não é uma constância e persistência que vai ser assim,
sempre desconfortável para mim, porque à medida em que eu vou me engajando em algo, eu vou percebendo os benefícios. Sim. Então eu vou falar, nossa, eu estou me sentindo menos inchada, eu estou me sentindo mais disposta. Olha, eu estou com menos dor, eu estou dormindo melhor, eu estou com mais disposição. E é isso, os benefícios, sentir os benefícios, que vai fazer você conseguir ficar naquele trilho e não abandonar o trilho. Ah, eu tive alguns problemas, eu não consegui treinar uma semana. Ok, mas eu sei que eu posso retomar na semana seguinte. E nessa semana que eu não treinei, eu posso perceber exatamente as mudanças. Então, de sono, de disposição, de irritabilidade, uma série de questões de sensações que vieram justamente porque eu não treinei. Mas para chegar a isso é um processo. E é um processo que a gente precisa quebrar o primeiro ponto, que é quebrar o hábito antigo, né? Sim. Que é ruim, mas a gente está acostumado a ele. Então é difícil imprimir mudança. O Congresso Americano de Laparoscopia, ele acho que se eu não me engano, é o maior congresso do mundo que tem em cirurgia ginecológica. Ele acaba sendo quase que um congresso mundial, né? Então tem palestrantes do mundo inteiro e cada vez mais eles têm colocado uns TED Talks no meio do congresso. Se eu não me engano, há 2 ou 3 anos, eles colocaram um TED Talk de um médico mostrando qualidade de vida, né? Então, como era possível conciliar a vida profissional com uma boa qualidade de vida. E aí, ele filmou um dia dele, né? Ele mora numa casa gigantesca, que tem uma academia na própria casa, piscina, tal. Então ele acordava num horário que pra gente é bem normal. Ele acordava às 7 horas, treinava em casa, subia, tomava banho, tal, tudo, pegava a bicicleta, ia até o hospital, porque ele atende e opera no mesmo hospital. E às 5 da tarde ele voltava para casa e ele mostrava ele jantando com a família, tudo. E aí, principalmente os países latinos, né, ficaram boquiabertos assim e inconformados, porque a gente não tem essa tradição de atender e trabalhar num único serviço, tal, tudo, muito menos de se deslocar de bicicleta, né? E muito menos de ter uma casa tão grande que é possível ter uma academia super funcional e você poder ir para o trabalho depois das 9 da manhã, né? Então, legal para ele que ele tem isso, mas não mostra a realidade da imensa maioria das pessoas, né? Sim. Tipo, que bom seria se todos pudessem ter isso. Uhum. Isso que a gente está falando de médico, mas a gente poderia estar falando de um auxiliar de limpeza, de uma copeira, que mora a 2 horas do trabalho e tudo mais. Então, acho que a gente tentar enxergar essas nuances é fundamental que a gente consiga ver isso, né? E tentar... Mas para gente que talvez que não somos da realidade, né, social daquele paciente, daquela paciente, mostrar as alternativas talvez seja o mais difícil, né? Tipo, olha, você vai fazer atividade física, que horas? Eu não sei. Né? Você vai... A sua dieta... A dieta ainda acho que é uma coisa que talvez seja mais factível da gente ensinar a como comer melhor, enfim, a fazer melhores escolhas num bandejão, num quilo e tudo mais. Mas são grandes desafios, né, quando a gente fala em mudanças de estilo de vida. Então, isso eu trouxe a parte do exercício físico, que é uma coisa fácil de falar. Uhum. Mas quando a gente fala do manejo do estresse, eu acho que é uma coisa, né, da saúde emocional, é uma coisa tão complexa que fica difícil às vezes a gente mostrar esse caminho, mas o que você falou da gente notar os benefícios, né, e num período que se tiver uma ausência, que você não puder realizar aquelas medidas, você notar o que você perdeu, eu acho que talvez seja a maneira melhor da gente mostrar um caminho, né, a ser seguido, ou como trilhar isso daí. Acho importantíssimo. Li, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria que, se você pudesse resumir coisas, take-home messages, né? O que seria importante para quem nos assistiu ou nos ouviu até agora,
levasse para casa e ficasse grudadinho lá dentro sobre saúde emocional, sobre enfrentamento de endometriose, o que você acha que seria importantíssimo para que não... desse podcast inteiro, isso aqui você não pode esquecer jamais. Eu quero ir para um caminho assim bem simples, porque eu acho que é isso que fica, né, na memória das pessoas, assim. Eu acho que é as pessoas poderem se permitir se observarem mais. Porque a gente vive nessa loucura, né, de horários, de compromissos, de... Comparações. Comparações, né? A gente vive numa loucura. E a gente para muito pouco para se observar. Parece assim eu uso muitas analogias, né, no consultório. Eu falo assim, às vezes parece um trem desgovernado. A gente não para, né? Tá tudo no automático. E então, quando a gente não para e a gente é como um trem desgovernado, a gente vai passando por cima das nossas emoções e a gente não vai percebendo. E a gente só vai conseguir se dar conta de como estamos e justamente, né, manejar o estresse. Como que eu vou manejar o estresse se eu estou dentro de um trem desgovernado e não olho para mim? Então, a gente precisa parar para se observar mais, para entender o que eu estou sentindo. Eu gosto muito de falar isso no consultório, assim, de nomear o que eu estou sentindo. Às vezes é difícil, né? Eu estou sentindo... As pacientes falam assim, estou sentindo uma coisa, assim, não sei falar o que é. Um aperto e tudo. Então, mas aí entra em contato com esse aperto. É aquilo que a gente estava falando no começo. Às vezes a gente foge das sensações ruins. Eu não quero sentir aquela sensação ruim. Então eu não olho para aquele aperto no peito. Só que o aperto no peito não vai embora, né? Porque é justamente a emoção ruim não vem, desagradável não vem para trazer ali uma informação importante. Sim. Se eu não olhar para ela, ela vai aumentar, ela vai ficar ali. Então é melhor você parar um pouco, olhar para você, tentar nomear aquilo. Entendi, eu estou ansioso porque eu vou ter uma apresentação importante na semana que vem. Olha que importante, você parou para dar um nome para aquilo e você vai saber o que fazer com aquilo. Né? Então, num lugar bem simples, assim, simples de falar, eu sei, não é de fazer, mas é o começo, é a gente parar para se observar mais, para ler as nossas emoções. Isso é fundamental. Depois a gente vê, né, o que eu vou precisar de ajuda, se eu vou buscar um psicólogo ou não, se eu vou falar com o meu médico explicando melhor, porque olha que importante isso, se eu identifiquei, na próxima consulta com o meu médico, eu vou saber explicar melhor o que eu estou sentindo. E ele pode me ajudar, qual é o caminho que eu preciso fazer. Eu vou poder explicar melhor para alguém ali do meu convívio, para as pessoas que eu trabalho, para mim mesma, né? Primeiro para mim mesma, claro. E isso vai se ampliando, sabe? Então, o início está aí, a gente se observar mais. Maravilha, maravilha. Perfeitíssimo isso. Eu acho fundamental isso. A gente se conhecer, se observar. Não é tarefa fácil. Não é. Mas... E é isso, a gente não tem esse hábito. Sim. E a gente, como você falou, a gente tende a esconder as emoções, né? Uhum. Então, acho que foi um papo muito gostoso aqui. Eu adorei. Né? Consegui. Fugimos um pouco, mas voltamos. Sim. Né? Mas acho que é importante para a gente poder dar todo esse background e entender, acho que é fundamental, ainda mais a gente falou um pouco de infância e adolescência, a gente tem pacientes com endometriose, né, nessa fase, então acho que é importante a gente sempre trazer isso à tona também, acho que é fundamental. Obrigadão, foi uma delícia. Eu que agradeço. Acho que obrigado por sempre aceitar meus convites, acho que vai ser, para quem assistir esse podcast, esse episódio, vai ser muito, muito bom. Que bom, eu agradeço muito, muito mesmo, é muito importante, eu gosto muito de falar desse tema, né, você vê que o tempo passa, a gente nem percebe, né, esse é um termômetro bom, quando a gente observa, né, fala, puxa, olha, o tempo passou, você falou, estamos caminhando para o final, eu falei, já, parecia né? 10 minutos, né? Parecia 10 minutos, então isso é um bom termômetro, e eu acho que é isso, né, eu agradeço muito estar aqui, me convide sempre, eu sempre virei, porque falar disso é muito importante. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, por nos ouvirem. Lembrem-se, autoconhecimento é fundamental. Não é fácil, mas é muito importante. Vejo vocês no próximo episódio.